sobre alguns textos do livro de Mateus que retratam o ensino de Jesus sobre as crianças e como nós devemos viver como discípulos de Cristo, sendo parecidos com as crianças. Então, o título da nossa meditação nessa noite é Sendo como Crianças. Eu estarei lendo 3 textos que se encontram, então, no Evangelho de Mateus. O primeiro texto, Mateus 18, de 1 a 6, que diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mateus 19, 13 a 15, Jesus também diz assim: Trouxeram-lhe, então, algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Mateus 21, nos versículos 15 a 16, diz assim: Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca vocês leram? Da boca de pequenos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Para que eu possa compreender os ensinos de Jesus, eu preciso primeiro levar o meu olhar para o que significa ser uma criança. Como são as crianças? Quais são as suas qualidades? E o que elas podem nos ensinar na sua maneira de viver? Nós estaremos citando 7 qualidades das crianças. A primeira delas, as crianças são sinceras ou verdadeiras. A palavra sincera tem sua origem na língua latina e deve ter se originado de 2 palavras, sem cera. Segundo os historiadores, os escultores que elaboravam vasos e estatuetas, quando após a fornada eles percebiam que alguma peça apresentava algum defeito de fabricação, para que os compradores não percebessem a falha, eles cobriam os defeitos com cera. Quando vinha o sol e aquecia as peças, os defeitos apareciam. Então, os compradores, conhecendo as artimanhas dos fabricantes, sempre exigiam peças sem cera ou peças perfeitas. As crianças são sinceras, porque se manifestam com naturalidade, dizendo a verdade. Igualmente, devemos ser sinceros diante de Deus e uns com os outros, agindo sempre com a verdade. Quero contar uma ilustração. Conta-se que certo pai levou a família para almoçar no restaurante. E após todos terem almoçado, ele percebeu que sobrou muita comida. Imediatamente a sua esposa disse: Vamos pedir para embalarem. Ele chamou o garçom e, meio envergonhado, disse: Você pode embalar o que sobrou para que possamos levar para o nosso cachorrinho? Nesse instante, sua filhinha, que tinha 7 anos, ao ouvir o pai dizer que as sobras eram para o cachorrinho, ficou alegre, sorriu e quase gritou: Oba! Que bom! Papai vai nos dar um cachorrinho de presente.
Olha só, a espontaneidade, a sinceridade da criança. E eu imagino aquele momento difícil para o pai. Segunda ideia, as crianças são humildes. Certa vez, Jesus ensinou seus discípulos a serem humildes usando as crianças como modelo. No texto que nós lemos, que disse assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Os dicionários dizem que humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, sem arrogância, sem prepotência e sem soberba. Jesus usou a humildade das crianças para demonstrar que, para fazer parte do reino dos céus, é necessário ter atitudes que indiquem humildade de coração. Frágeis e dependentes as crianças se deixam ensinar e estão sempre perguntando sobre tudo e sobre todos. São naturalmente discípulas dos seus pais e com eles aprendem a viver. A humildade das crianças é decorrente da fragilidade natural que possuem. Por si só, não conseguem se alimentar, não conseguem se vestir ou sair de situações difíceis. São dependentes de seus pais ou de seus cuidadores. Igualmente, à semelhança das crianças, precisamos aprender a deixar Deus agir nas situações difíceis da nossa vida e saber esperar com paciência a resposta no tempo de Deus. A humildade de uma criança também é caracterizada pela pureza de coração, simplicidade de seus gestos e espontaneidade sem reservas. Ser humilde é ser modesto, é tratar a todos com igualdade, sem fazer acepção de pessoas, respeitando o próximo e seus líderes ou superiores. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 23, versículo 12, assim: portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Também, o apóstolo Pedro nos ensinou em sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 5 a 7, dizendo assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A terceira ideia: as crianças são dependentes e confiam nos pais. Desde o nascimento, as crianças aprendem a depender e confiar incondicionalmente nos pais. É uma relação naturalmente construída através do amor relacional entre pais e filhos, que vai se aperfeiçoando ao longo da vida. À semelhança das crianças, nós também devemos ter esta relação de confiança e dependência com Deus, tendo a percepção da sua presença cuidadora contínua em nossas vidas. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 31, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Quero lembrar mais uma ilustração. Uma tremenda tempestade açoitava um navio em alto mar. A tripulação e os marinheiros corriam de um lado para o outro. Os marinheiros se esforçavam para salvar o navio e os passageiros. A grande maioria dos viajantes estava desorientada e, no desespero, corriam de um lado para outro, preocupados em se salvarem se houver um naufrágio. Nessa situação, encontraram num camarote uma criança bem tranquila e feliz. Estava ali brincando. Quando ela foi convidada a sair, para evitar o maior perigo se o navio fosse a pique, com ela dentro do camarote, calmamente ela respondeu: não se preocupe, deixe-me aqui. Eu não tenho medo, porque meu papai é o capitão deste navio. À semelhança desta criança, quando as tormentas acontecem em nossas vidas, devemos ter a certeza absoluta de que Deus está no controle e a cada momento lhe entregar as nossas preocupações, sabendo que ele cuida de nós. Quarta ideia: as crianças não guardam ressentimentos ou ódio no coração. Quando duas crianças brigam ou discutem por qualquer razão, no dia seguinte agem como se nada houvesse acontecido e continuam amigas e companheiras de travessuras. Isso acontece porque elas têm um coração puro, mas não acontece assim também com relação aos adultos. Quando eles veem seus filhos discutindo, entram na discussão, se agridem e são capazes de se tornar inimigos pelo resto da vida, enquanto que seus filhos, nos dias seguintes, continuam brincando juntos. A Bíblia nos ensina a não guardarmos ressentimentos no coração. Quero citar 3 versículos que falam sobre isso. Mateus 18, 21 a 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha, essa palavra é muito dura. Ele diz: mude o seu coração, procure a paz, procure a conciliação antes de ir dormir. Essa palavra serve para nós que somos casados. Se houve alguma discussãozinha entre nós e o nosso cônjuge, não vá dormir bravo, nem magoado. Abra o seu coração, se perdoem e continue avante. Marcos 11, 25, 26 diz assim também: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Quinta ideia: as crianças são espontaneamente amorosas. Olha que coisa linda. Com certeza, não existe amor tão puro, tão verdadeiro, tão espontâneo e tão inocente quanto o amor de uma criança. Li um artigo de Vicente Carvalho sobre como as crianças de 4 a 8 anos conceituam ou definem o amor.
E achei muito interessante algumas frases que elas disseram. E eu quero citar 3 ou 4 delas. Mateus, um garotinho de 6 anos, disse assim, presta bem atenção, amor é quando alguém te magoa. E você, mesmo magoado, muito magoado, não grita, porque sabe que isso fere seus sentimentos. Rebeca, uma menina de 8 anos, disse assim, quando minha avó pegou reumatismo, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos pés. Desde aquela época, o meu avô é que pinta as unhas para ela, mesmo ele sofrendo porque ele tem artrite. Também um garotinho chamado Billy, de 4 anos, disse assim, quando alguém te ama, a forma de falar o seu nome é diferente. E por último, Cris, menino ou menina de 6 anos, disse assim, amor é quando você oferece suas batatinhas fritas, sem esperar que a pessoa te ofereça as batatinhas dela. Olha que graça. Mas eu gostaria também de ver a palavra do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 4 e 5, que de forma sintética fala sobre o amor, dizendo, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Sexta ideia. As crianças anseiam pelo crescimento. Toda criança, à medida em que cresce, sonha com o dia em que estará do tamanho dos pais. Elas sempre dizem, quando eu crescer, vou ser igual ao meu papai ou igual à minha mamãe. Para que cresçam, é necessário terem alimentação, cuidados pessoais e conhecimentos saudáveis. O normal é que uma criança que goza de boa saúde cresça naturalmente e chegue à idade adulta. Igualmente, todo crente, todo novo crente, todo discípulo em Jesus necessita crescer na graça e no conhecimento de Deus. Precisa se alimentar através da palavra de Deus. Precisa se alimentar através da oração. Precisa se alimentar conhecendo a dimensão do amor, da graça de Deus para a sua vida. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, ele orientou assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que vos seja dado crescimento para a salvação. Sétima e última ideia. Presta bem atenção. As crianças louvam a Deus com perfeição. O louvor das crianças, por elas serem verdadeiras e inocentes, é perfeito. Em Mateus 21:16, como já lemos, Jesus extraiu as palavras que se encontram lá no Salmo 8, versículo 2, dizendo assim, respondeu-lhes Jesus, sim, vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Eu lia esses dias um trabalho do querido pastor Israel Belo de Azevedo, meu ex-professor, lá do Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, que é atual pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, na cidade do Rio de Janeiro. E escrevendo sobre louvor em geral e louvor das crianças, ele disse assim, o louvor não é uma técnica, antes é a linguagem do Espírito Santo que flui através de nós. Este é o perfeito louvor que não exclui o treino, mas o treino é secundário. Primária é a atitude própria de quem deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. O louvor é o poema de Deus, se expressando por nosso intermédio, apenas declamamos o poema que o Espírito Santo compõe no nosso coração. O louvor nasce da dependência de Deus,
As crianças, especialmente as de peito, relaxam quando são alimentadas. Devemos cantar como elas cantam, como os pássaros que cantam quando são alimentados. Quando relaxam as crianças ou cantam os pássaros, estão se alegrando na dependência de Deus. O louvor, por isso mesmo, é sempre uma ação de graças, é gratidão. Não louvamos para ensinar a Deus ou ao crente, louvamos sempre para agradecer a Deus. Não louvamos para pedir algo a Deus, louvamos para dar graças a Deus. Não louvamos para sermos abençoados, louvamos porque nós somos abençoados e abençoados reconhecemos que foi Deus quem nos fez e reconhecendo isto, cantamos. Quero acrescentar também, as crianças são alegres. Hoje pela manhã, estávamos na casa do nosso filho, cuidando dos nossos 2 netinhos, enquanto ele estava em São Paulo e a mãe fazendo um exame na prefeitura. E a alegria dos dois encantou o meu coração. Que coisa linda! O sorriso, o olhar, aqueles olhos lindos, transmitindo alegria. Alegria é um dom natural das crianças. Tudo que elas fazem, fazem com muita alegria, sempre felizes e animadas. Os evangelhos contam que Jesus era uma pessoa feliz, gostava de participar de festas com seus discípulos. Seu primeiro milagre foi realizado nas bodas de Caná da Galileia, numa festa de aniversário. E em João 15:11, Jesus declarou assim: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. A vida cristã deve ser uma vida de constante dependência de Deus e uma vida feliz, proveniente da ação do Espírito Santo em nossos corações. Não importa qual seja a nossa situação que estejamos vivendo, a cada dia nós temos que ter motivos para se alegrar o nosso coração, olhar para as bênçãos que Deus nos trouxe, que Deus está nos trazendo, olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na vida da nossa esposa, na vida dos nossos filhos, e perceber que a cada dia Deus cuida de nós e por isso termos o nosso coração feliz. Como Jesus agiu em relação às crianças? A religião judaica somente admitia a presença das crianças no templo para participarem das celebrações após os 12 anos de idade. Até os 12 anos, era responsabilidade das mães ensinarem os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a seus filhos. Para quê? Quando eles completassem 12 anos, fossem submetidos a um teste de conhecimento bíblico. E após eles passarem nesse teste, pudessem participar com seus pais das reuniões no templo judaico. Mulheres, crianças e deficientes físicos não podiam adorar ao Senhor no templo, podendo ficar apenas no chamado Pátio das Mulheres, que ficava na entrada do prédio. Permitir que as crianças estivessem aos pés do mestre era uma ideia inconcebível aos mestres judaicos. Quando os discípulos repreenderam os pais por levarem seus filhos para conhecerem a Jesus, Jesus imediatamente os repreendeu, dizendo lá em Mateus 19:14, deixai os pequeninos virem a mim, não os embaraçem, porque deles é o reino dos céus. Vocês se lembram do menino que foi ouvir Jesus, levando consigo 5 pães e 2 peixes? Está lá em João 6:9. Nesse episódio, enquanto os discípulos discutiam como poderiam comprar pães para alimentar a multidão de mais de 5.000 pessoas, esse menino, essa criança, espontaneamente, ouvindo a dificuldade que estava ali acontecendo, imediatamente foi até Jesus e disse: você pode usar o meu lanchinho. E Jesus ali multiplicou o pão, multiplicou os peixes e foi uma bênção. Jesus vê, Jesus entende as crianças. O evangelista Marcos, escrevendo o mesmo texto de Mateus, em Marcos 10:14, disse assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes:
Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. O evangelista Marcos usou a expressão vendo isso, salientando que Jesus estava e Jesus está olhando para as crianças e jamais permitirá que sejam impedidas de conhecer o seu amor. O evangelista Marcos salientou lá no capítulo 9, 14 a 29, que Jesus curou um menino que estava possesso e lançado no fogo. Jesus viu e Jesus vê as nossas crianças e ele as busca para salvá-las. Jesus chama as crianças. O texto de Lucas 18, 16 diz assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Marcos declarou que Jesus viu as crianças. Lucas declarou que já Jesus chamou as crianças. Os discípulos estavam sendo influenciados pela cultura judaica que excluía essas crianças, mas Jesus as estava incluindo, declarando que a elas naturalmente pertence o reino dos céus. Nós temos que ter esse mesmo olhar, essa mesma visão, esse mesmo amor, essa mesma compreensão, e é dar às nossas crianças o melhor espaço, o melhor culto, a melhor palavra, o melhor amor, a melhor atenção. Como dissemos, os discípulos, portanto, influenciados, eles não queriam que os pais levassem seus filhos, mas Jesus, olhando com tanto amor, ele teve esse olhar especial, desejoso de que elas também conhecessem o amor de Deus em suas vidas. Jesus salva as crianças. No capítulo 18, versículo 6, ele declarou assim, confrontando a nossa vida com a vida dos pequenos, dizendo: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequenos que crê em mim, melhor lhe fora fosse pendurado ao seu pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Também ele disse: se vocês não tiverem a mesma ideia, a mesma maneira de agir como essas crianças, jamais compreenderão o reino dos céus. Com certeza, as crianças são a menina dos olhos de Deus. Por isso ele disse: não as embaraceis. Quero concluir. Mateus 18:3 declara que certa vez Jesus, chamando uma criança, disse aos discípulos: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Com certeza, pareceu estranho aos discípulos. Haja vista que Provérbios 22:6 declara assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até velhice ele não se desviará dele. Mas Jesus disse que se eles não se tornassem como esses meninos ou como essas crianças, jamais entrariam no reino de Deus. Os discípulos estavam preocupados com o status que teriam no reino dos céus, ou quem se sentaria à direita, ou quem se sentaria à esquerda do seu trono. Mas Jesus, olhando para eles, lá em Mateus 18:4, disse: aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Li uma mensagem de Aguiar Lopes, nas seguintes palavras, ele falando sobre crianças, ele diz assim: as crianças não estão muito preocupadas com rótulos, posições e títulos. Elas querem brincar, elas querem viver. As crianças estão sempre dispostas a servir, pois gostam de serem úteis. As crianças, mesmo quando repreendidas, permanecem dispostas a aprender, a ajudar. As crianças se quebrantam e perdoam mais prontamente, e não guardam rancor, nem permanecem emburradas por muito tempo. Finalizando, se formos como crianças, no sentido de confiança incondicional, ilimitada e dependente, entregando por completo a nossa vida a Jesus, naturalmente
receberemos a graça salvadora de Deus e viveremos sob os seus cuidados. Lá em Mateus também disse assim no versículo 16: então, tomando-as nos braços, Jesus impôs-lhes as mãos e as abençoou. Ainda hoje, Jesus continua desejando tomar em seus braços nossas crianças e nossas vidas para nos abençoar. Que sejamos como crianças, vivendo sob a dependência absoluta de Deus. Que Deus abençoe as nossas crianças. Com certeza o Ministério Infantil está preparando um trabalho especial para as nossas criancinhas. E o meu desejo é que nós possamos levar esse cultinho, essa gravação, para todos os baixinhos. Que Deus abençoe cada um. Amém. Volto a minha palavra. Amém. Né? E nós temos agora um vídeo que ele vai falar um pouquinho de um garoto chamado Derek e da Tainá, que é a irmãzinha